Olá a todos e todas, a todos que nos escutam, aos amigos e amigas do canal Servir Ponto de Luz. Hoje estaremos conversando sobre um tema especialíssimo. Bom, quando falamos de Jesus é difícil a gente ter um tema que não seja especial, né? Mas hoje, a pedido dos colaboradores do canal Servir Ponto de Luz, hoje nós estaremos falando sobre Jesus e a verdade. Em específico, de um trecho de um versículo do Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. A relação de como Jesus nos transmite a percepção da verdade é extremamente profunda. Inclusive, sabemos que a verdade é algo alcançado paulatinamente, em doses homeopáticas. E vamos falar um pouco sobre isso. Então, como conversado, o versículo em questão é: "E conhecereis a verdade vos libertará". Não é um versículo oculto, muitas pessoas conhecem bem, muitas pessoas já o ouviram bastante, talvez em preleções, em palestras, em estudos, e inclusive em vídeos no YouTube é fácil encontrar. Hoje, então, gostaríamos de falar de maneira breve sobre esse assunto, que é extremamente profundo, por sinal. Aliás, toda vez que nós vamos dar um ensinamento sobre Jesus, ou melhor, estudar o ensinamento de Jesus, é difícil não ser profundo. E para a gente começar, é interessante a gente contextualizar o que o capítulo 8 do Evangelho de João nos diz. Porque esse versículo já está no finalzinho do capítulo, e o que ele tem a ver com o capítulo? O capítulo se inicia com Jesus saindo do Monte das Oliveiras e as pessoas, os fariseus, apresentando uma mulher que foi pega em adultério, dizendo a Jesus que, pela lei mosaica, lá em Deuteronômio, é preciso que ela seja apedrejada. Mas ele, porém, o que diz? Se Jesus dissesse para não apedrejá-la, que era o que ele queria dizer, né, e é o que ele, de certa forma, disse, mas se ele dissesse com essas palavras, eles teriam provas para o prender. Se Jesus dissesse de maneira clara que não era para apedrejá-la, eles teriam a total certeza que ele não era um profeta. Eles, os fariseus, né, conseguiriam enganar o povo para colocar o povo contra Jesus. Porém, eles sabiam da força popular que Jesus tinha. E nem passa pela cabeça de Jesus dizer para apedrejá-la, né? Quando pergunta a Jesus, Jesus escreve, começa a escrever algo na areia. Alguns livros vão dizer que ele escrevia os pecados de cada um. Eu acredito que não faria isso, mas enfim. O ponto é, Jesus torna a pergunta aos fariseus, fazendo com que eles tivessem um exame da própria consciência. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E foram se saindo, o evangelista nos conta, foram saindo-se os mais velhos, em seguida os mais novos. Até que sobra Jesus diante daquela mulher adúltera. Jesus apoia-se, abaixa-se, olhando nos olhos dela, lhe pergunta: onde estão aqueles que a condenaram? Ela responde: não sobrou nenhum, Senhor. Apenas tu. E ele diz: eu também não te condeno. Vai, não tornes mais a pecar. O capítulo continua com outros fariseus correspondendo a percepções da verdade, de testemunho, sobre quem é a identidade de Jesus. E o capítulo vai seguindo, vai continuando, até que Jesus finalmente diz aos discípulos, juntamente aos fariseus que estavam presentes, falando sobre o testemunho, falando sobre a presença do divino, Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E é através desse versículo que a gente quer esmiuçar o que é essa verdade, ou melhor, como é essa percepção da verdade, que acredito que seja uma interrogação, uma pergunta importante para fazermos. E dentro disso, eu me lembrei muito de um filósofo que é considerado precursor do cristianismo, precursor da doutrina espírita, que é Platão. Essa pintura, chamada A Academia, ela tem inúmeros filósofos, né, representados aí. Nós temos Platão,
Temos Aristóteles, Platão, esse que está circulado de vermelho, que está com o dedo para cima. Eu fiz um zoom, né, um recorte da imagem. Esse ao lado dele, ao lado esquerdo, né, de túnica azul, com a mão para baixo, é Aristóteles. Nós temos a presença de outros importantes ali, né? Sócrates está mais à esquerda, Pitágoras, entre outros, que estão ali presentes na pintura. Essa pintura, Platão apontando o dedo para cima e Aristóteles apontando a mão para baixo, representa uma discussão importante entre esses dois filósofos. Aristóteles foi discípulo direto de Platão, e Platão, inclusive, foi discípulo direto de Sócrates. Platão está com o dedo para cima, apontando que para Platão existiam dois tipos de mundo. O mundo sensível, que é o mundo que nós vivenciamos, que nós experienciamos. É o mundo dos sentidos. Nós experienciamos esse mundo através dos sentidos. Visão, olfato, tato, paladar, audição. Mas para Platão, e eu acho que a gente pode concordar com ele, nossos sentidos nos enganam. Quem que nunca estava querendo pegar um ônibus e olhou errado e acabou entrando no ônibus errado e foi parar no lugar errado? Quem que não provou um suco, um doce, achou que era de um sabor e depois alguém disse que era outro? Quem que não achava que estava sentindo o cheiro de um perfume e era o cheiro de outra coisa? Quem que não achou que ouviu isso e era aquilo? Nossos sentidos nos enganam. E para Platão, o que é essencial é alcançar o mundo das ideias, que é alcançado através da razão, da filosofia, da lógica. E para isso, que Platão fala que é justamente a percepção de você conseguir dominar o mundo sensível, né, de você sair desse mundo sensível, que é através da filosofia, ele usa uma alegoria, ou também chamado de mito, a alegoria da caverna ou o mito da caverna. Ele conta mais ou menos a história de que homens estavam presos em uma caverna, acorrentados, amarrados, até que eles estavam amarrados de uma maneira que eles estavam sempre de costas para a entrada da caverna. Então, toda a luz que entrava através da fresta da entrada projetava sombras daquilo que passava por frente. Então, eles podiam ver um porco do mato e achar que era um dinossauro. Ou seja, os homens viam na parede da caverna apenas projeções da realidade, e não a realidade em si. Até que, determinado dia, um dos homens consegue se libertar das correntes, das amarras, sair da caverna e explorar o local. Quando ele percebe que a realidade é muito mais profunda, muito mais complexa e muito mais ampla do que ele imaginava. E ele retorna à caverna para contar para os homens de que é possível se libertar daquelas amarras, ele poderia ensiná-los e que o mundo era muito maior. Os homens preferem ficar onde estão, já que estão confortáveis ali. O mundo era perigoso, já que tinha os dinossauros e tudo mais. Platão faz essa alegoria para dizer que é através da filosofia, da razão, que é possível nos libertarmos desse mundo sensível, da projeção das coisas. É através dessa razão, dessa lógica. Essa história me lembrou, esse mito, essa alegoria, me lembrou uma outra história que também tem tudo a ver com o que nós queremos dizer. Essa história que eu vou contar está no livro Jesus no Lar, na lição de número 25, intitulada Visita da Verdade. O livro Jesus no Lar é um livro especialíssimo, ele é um xodó para a gente. Esse livro é contado pelo Neo Lúcio, são histórias em que Jesus se reúne com os seus discípulos após os dias, né, após os eventos dos dias. Geralmente ele se reúne na casa de Simão Pedro, às vezes pode ser a casa de João e Tiago Maior, mas em geral a casa de Simão Pedro. E ele responde perguntas mais íntimas dos discípulos ou relembra algumas importantes lições do dia ou da época que eles não aprenderam. Em alguns momentos ele relembra a parábola do bom samaritano, e nesse caso o que nos parecia estar de acordo com a passagem do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Simão Pedro questiona Jesus. Senhor, o que é a verdade? Que é uma pergunta justa, já que Jesus disse para conhecer a verdade. Mas o que é ela? Onde ela está? Onde ela se encontra? Em que momento eu chego até ela? E Jesus responde a ele dizendo: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração.
A ausência de luz nos cega. Sem luz, a gente é impossível enxergar. Mas a luz total também nos cega. É preciso que a luz seja dosada, que seja à medida. Então é preciso que nossos olhos estejam acostumados. Sabe quando a gente acorda, a gente já olhar para o celular, ou alguém já acende a luz, isso prejudica um pouco a vista, né? A gente precisa de um tempo para acostumar com a claridade. Então é preciso que o homem aprenda a suportar a sublime fulguração da luz divina, já que a verdade é a luz divina total. Então Jesus faz essa alegoria com verdade e luz, no sentido de que nossos cérebros, nossa capacidade moral, intelectual, não está apta ou cabível ainda de compreender. Assim como uma criança talvez precise aprender a somar, a dividir, a multiplicar, para finalmente aprender equações, aprender limites, aprender integrais, derivadas, análise real, nós estamos distantes ainda da verdade total. Jesus começa respondendo a pergunta de Pedro dessa forma, mas ele continua contando uma história. Que um crente, um devoto, encontrava-se em uma caverna. Ele era extremamente devoto, orava todos os dias, suplicava o amparo e a assistência do Supremo Senhor. A questão é que a caverna em que ele vivia era extremamente fétida. Ele não conseguia viver ali direito, a caverna era ruim, ele tinha que ficar ali, e ele fica desesperado, suplicando, rogando, já que ele era extremamente devoto aos intentos do Supremo Senhor. A verdade é que o Supremo Senhor, então, compadece-te, envia a fé. A fé, como sublime cooperadora do alto, o inspira, o ilumina. Porém, ele conseguiu permanecer com a fé alguns dias. Teve determinado momento que a fé não lhe bastou mais, e a dispensa. O sublime Senhor, então, envia-lhe a caridade, que lhe balsamiza, que lhe ampara, que lhe abraça. Ele consegue suportar também ela alguns dias, e depois a dispensa. Até que, por fim, o Senhor lhe envia a visita da verdade, que, como sublime luz, ilumina a caverna como um todo. E aquele devoto, aquele crente, repara que o motivo daquele cheiro terrível na caverna era as suas próprias feridas. Ele se vê todo machucado. E não aguentando ali a presença da verdade, sai correndo e vai para outra caverna. É quando Jesus finalmente conclui a lição. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. É muito curioso, porque até no nosso dia a dia nós pedimos para as pessoas com as quais convivemos, amigos, amigas, mães, pais, irmãos, parceiras, parceiros, para que nos digam a verdade. E muitas vezes nós ficamos irritados quando as pessoas nos falam a verdade. Mas ela falou, você pediu. Você pediu para que contasse. Então, será que nós estamos prontos para ouvir essa verdade? Jesus, inclusive, fala: dura este ensinamento, quem poderá ouvi-lo? Porque depende de nós maturidade. Às vezes, as coisas que nos são ensinadas, contadas, demoram muito tempo para serem aprendidas porque a gente precisa de tempo para conseguir digeri-las. A verdade é dura porque a gente vive num mundo de ilusões. Nós criamos as ilusões. A gente cria achando que as coisas devem seguir aquilo que nós queremos que elas sigam.
seja feita conforme a minha vontade. A gente troca de vontade tão rápido. Demora um século para conseguir pedir dois sabores de pizza. Troca o sabor enquanto está pedindo. Não sabe se quer ketchup, se quer maionese, se quer mostarda ou se não quer nada. Ou se quer os três. A verdade é a realidade em si, sem ilusões. É aí o conto de Buda, né? Buda vencendo Maya, vencendo a vidya, a ilusão da ilusão, vencendo essa percepção falsa que a gente tem. A gente pega alguém, por exemplo, em um dia ruim, em que a pessoa está num dia não muito bom, e a gente tira um retrato e diz que aquela é a verdade daquela pessoa. A pessoa nos faz algo de ruim, e a gente acha que a pessoa por si só é ruim, não porque ela teve uma atitude ruim, já que ela é humana. Nós classificamos as pessoas e a gente acha que isso é verdade. E aí, quando nós descobrimos a verdade, que a pessoa apenas cometeu um equívoco como nós cometemos, a gente se irrita. A gente imagina a vida inteira, se ilude e ficamos bravos quando nos desiludimos. É aquela velha história de virar para a pessoa e dizer: Você me decepcionou. Bom, você tem direito de ficar triste. Mas a pessoa não tem culpa, ela ofereceu aquilo que ela tinha. Você que teve expectativas demais. Se ela te prometeu essas expectativas, aí é complicado. Aí é responsabilidade dela. Mas se você criou essas expectativas sozinho ou sozinha, por que está te doendo? O que te desiludiu? A verdade só dói quando nós criamos castelos de ilusão. Só que esses castelos ruminam por si próprios. Eles não são autossustentáveis. Eles são construídos sobre a areia. A verdade é que somos seres imortais. A verdade é que somos seres que devemos pensar para além da matéria. Mas a gente fica iludido pelas coisas da matéria. Eu entendo, eu sei como é difícil para a gente. Eu me incluo nisso. É difícil, é claro. Eu sei como é. Mas às vezes eu gosto de pensar que a vida, de certa forma, é um grande teatro. E que o teatro deve ser levado a sério, com toda certeza. Mas nós desempenhamos papéis. Essa roupa, esse corpo físico que eu estou, é um personagem. É uma persona. Olha que coisa interessante. Eu visto. Esse teatro estará acontecendo. Mas ele não é tudo. Uma hora o palco, as cortinas vão se fechar, o palco vai ter as luzes apagadas e eu vou voltar a ser aquilo que sempre fui. O que eu aproveitei dessa experiência? Não é bacana a gente parar para refletir o quanto o papel que a gente desempenha aqui pode falar sobre a gente, sobre essa persona? Mas a gente quer ficar tão preso ao papel que a gente faz que a gente esquece que há muito mais coisa a ser feita. Que bonito vivenciar esse teatro agora com a seriedade, em cuidar do corpo, em cuidar das coisas que estão aqui. Mas isso não é tudo. Quanto mais a gente fica preso à matéria, mais é difícil a gente se desvencilhar. Isso é no nosso dia a dia. E a gente sabe como é difícil encontrar o meio termo. Porque a verdade, ela vai chegando para nós vamos percebendo-a. E cada vez é mais difícil perceber a verdade se a gente não pensa sobre. Porque a verdade, ela vem no dia simples mesmo. Não são os dias extraordinários que nós esperamos. Os dias ordinários é que são extraordinários, os dias comuns. No café que a gente toma no sofá, na conversa que a gente pode ter com os amigos, no momento ali vendo série, vendo filme, curtindo a presença do seu amor, da sua amada, do seu amado, brincando com o seu cachorro, com o seu gato. Esses momentos que nos tiram fôlego representam para nós vislumbres da verdade que é muito maior, de que o amor vale a pena, de que vale a pena amar, de que ninguém perde por amar. A verdade é que somos seres espirituais e só de pensar que somos espíritos, ou melhor, só de termos essa percepção, muita coisa em nós muda. E vai mudar sempre.
Então a verdade nos visita. Eu sempre gosto de dizer que, em questões de reforma moral, é como se nós vivêssemos em um quarto escuro, tal qual a caverna. Quarto bagunçado, mal cheiroso, né? Um quarto em que estava completamente escuro e a gente se acostumou com aquilo dali. E aí bate, dói, machuca. Até que o momento alguém acende a luz. Acender a luz pode ser encontrar uma filosofia, pode ser encontrar o Evangelho de Jesus, pode ser encontrar uma religião, alguma coisa que te faça olhar para dentro. Mas acender a luz não é ainda arrumar o quarto. Você acendeu a luz. Você está vendo aquilo que te incomoda. Você pode, inclusive, sair do quarto e procurar outro, como fez o homem. Ou você pode arrumá-lo. E cada vez que a gente arruma, a gente vai percebendo novas coisas. Você levanta a cadeira é uma coisa grande, né? Ela escondia outras coisas menores. Então, quanto mais você ilumina, mais você vê. Por isso que muito será cobrado a quem muito foi dado. Porque quanto mais luz você tem, mais você consegue ver. Quanto mais você se cobra, claro, que mais você está vendo. Vendo que outras pessoas talvez não estejam. Faz parte do nosso processo. Isso é muito interessante. E aí eu lembro do senhor Onofre, do livro Luz Imperecível, que ele diz o seguinte: à luz da boa nova, pessoas, situações e coisas na faixa exterior vão cedendo lugar à manifestação simples e plena dos valores da consciência, onde se localiza o tribunal apto ao julgamento de todas as ações, ao tempo em que indica aquele que consubstancia a reabilitação e o perdão, que é o Senhor. Então, a luz da Boa Nova, Jesus, essa luz de Jesus é que nos ilumina, que vê quem a gente é. Então, muita gente não quer se ver, não quer olhar para dentro. Não quer ver que é essa pessoa que se iludiu, que ela que criou expectativas, não quer ver que ele ou ela quem fez coisas terríveis, não quer reconhecer que ele ou ela que foi orgulhoso, que foi grosseiro. Todos erraremos. Experiências novas erraremos, cairemos. Temos de poder nos ver, a humildade está na capacidade de ver a verdade, de aceitá-la e de mudar o que é possível mudar. É reconhecer que às vezes você não vai ser o melhor no basquete, no futebol, no vôlei. Então tudo bem você ser escolhido por último. Apesar de ser chato, é claro, mas você não é o melhor mesmo. Você está ali para aprender. Por que você não tenta se divertir com isso? Às vezes você não vai ser a pessoa que vai fazer palestras e vai ser famoso ou famosa, mas você quer isso. Talvez você não consiga escrever um livro ou compor uma música, mas você consegue curtir uma boa música. Consegue fazer uma aula de canto, consegue aprender a tocar um instrumento. Epicteto, um outro filósofo antigo, ele diria que, né, faz parte da escola dos estoicos, vai dizer que, do estoicismo, né, vai dizer que nós somos mais perturbados pela impressão que nós temos das coisas do que pelas coisas em si, né? Sêneca, que também é um outro filósofo da mesma escola de Epicteto, escola filosófica, como a gente chama, Sêneca vai dizer que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Então a realidade nos choca, no sentido da verdade chegar, porque a gente já imaginou muita coisa. É a história de a mentira dá meia volta enquanto a verdade está vestindo as calças, né? Aí nossa imaginação já foi, já imaginou várias coisas, coisas nem aconteceram ainda. É aquela história que tudo pode acontecer, inclusive nada. Eis o ponto. Então, quando Jesus chega até nós e nos ilumina, a gente está ali, nu e cru. E a gente tem medo de se enxergar. É claro que a gente não vai se ver de uma maneira só, de uma vez só. Não. A gente são sucessivas aproximações de nós mesmos. Como diria Fernando Pessoa, eu que me aguente comigo e com os comigos de mim. Com os meus próprios eus. São as nossas facetas. É entender que nós erraremos, nos equivocaremos, mas faz parte do processo. Coragem, a vida nos pede coragem. E aí eu lembro de uma história, eu vou ser rápido também. Um ladrão sempre queria seguir algum mestre. E aí todo mestre que ele tentava seguir, o mestre pedia para ele parar de roubar. Ele não aceitaria um ladrão como seu seguidor. Até que em determinado momento, um mestre diferente chega à cidade. E o ladrão ouve falar desse mestre que passava pela cidade.
Não, porque o mestre, ele é isso, ele é aquilo, e o ladrão pensa com ele, mas é mais um que eu vou ter essa decepção, eu não sei. E, enfim. E aí, em determinado momento, ele vai acompanhando o mestre aos pouquinhos, de longe, até que em determinado momento o mestre vira para ele e diz: Você quer vir, quer me seguir? Aí o ladrão fica meio assim, o povo, né, fica meio assim, de vou aceitar, não vou. E aí o ladrão disse: Olha, eu gostaria muito de te seguir, mas tem um porém. Por favor, eu sou um ladrão, não me peça para parar de roubar. O mestre olha um pouco assustado, né, com a revelação, vira para o ladrão e diz: Tudo bem, vou só te fazer um pedido. Tudo que você fizer, faça com bastante atenção. O ladrão achou aquele pedido estranho, mas se viu muito feliz, né, já que, ora, o mestre havia lhe aceitado. Então ele disse: Vou, é claro que vou segui-lo. E começou a seguir o mestre, começou a aceitar. E seguiu, e foi seguindo, até que em determinado momento o mestre disse assim para ele: Olha, eu preciso fazer uma viagem até a cidade tal, mas em uma semana eu vou voltar. E o ladrão aceitou, e tá tudo bem, continuou na cidade, continuou pregando, passando a palavra do mestre, até que ele percebeu que com a ausência gradativa do mestre, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, aquelas tendências de roubar começaram a voltar. Porque com o mestre parece que ele tinha se distraído. Ele tinha esquecido de roubar. Estava ali naquela euforia, mas depois de 4 dias, ele finalmente voltou até aquela ânsia de querer roubar. E ele soube que os donos de um casarão na cidade, que tinha um diamante de rubi que ele conhecia, uma pedra preciosa, né, um rubi que ele conhecia, tinham viajado e que ele tinha a chance perfeita de roubar aquela pedra. Então ele se planejou. Durante a noite ele foi, ele conseguiu pular o muro, conseguiu passar pelas defesas da casa e finalmente chegou até aquela pedra preciosa. Ele a tocou e quando olhou para a pedra refletiu o seu rosto. Ele ouviu a voz do mestre: Tudo o que fizer, faça com bastante atenção, faça com bastante amor. E ele botou de volta a pedra preciosa. Saiu, envergonhado. No dia seguinte, o mestre chegava. E quando o mestre chegou, ele veio ávido e com muita raiva falar com o mestre. O que você fez comigo? Que magia era essa te chamando de mestre, mas tu és um feiticeiro? Contou o que aconteceu e o mestre diz: Não te pedi nada, apenas que fizesse com atenção. Quando colocou atenção, amor e direcionamento nas coisas que fizesse, você percebeu que não precisava mais roubar. Você percebeu que isso não te fazia sentido. A tua consciência te cobrou. Ela foi teu mestre, não eu. Jesus é esse mestre que, através dos seus exemplos, da sua vivência, com a sua luz, nos faz olhar para dentro da gente. E nos nossos atos de roubo, de mentira, de pecado, que pecar em hebraico é errar o alvo, de errar o caminho, nos relembra das nossas atitudes. Poxa, ele fez, ele está mostrando isso, ele confia em mim. É a hora de eu também confiar. É hora de eu aceitar as minhas divergências. E é quando Jesus fala: Eu sou a luz do mundo. Porque quando ele aproxima, ele orienta, ele guia, ele ilumina, ele nos inspira. É nesse contexto, é nessa etapa que a gente para, pensa e reflete. Jesus é esse mestre que, com seus ensinamentos, que vão florescer na nossa consciência, nos faz refletir sobre as nossas atitudes e nossas falas. Nesse processo, a gente vai conhecendo o que é a verdade. A gente vai tendo melhor percepção do que é ela, porque ela nunca esteve escondida. Nós é que sempre estivemos cegos. E é por isso que é preciso aceitar aquilo que somos. Eu lembro do Carl Rogers. O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Porque é aí que a verdade se adentra, ilumina, aquece e se expande. Esse é o convite, esse é o caminho. Tem sempre muito mais coisa a dizer. Mas a verdade reside na percepção de que a vida ela é espiritual. Não é meu espírito, sou eu o espírito. Eu quem escolho, eu quem penso, eu que recomeço. Eu que tenho sempre a chance de recomeçar.
A liberdade está justamente na capacidade da gente se aceitar. Aceitar, você tira os grilhões que você tinha colocado em você. Emmanuel pergunta, né, quantas nos são as criaturas que estão amarradas, presas sob grilhões invisíveis? Talvez hoje a gente não consiga se libertar ainda de tudo que a gente gostaria, mas reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, suas más tendências. É pelo esforço, é pela tentativa. Se nós estamos tentando, uma coisa eu posso dizer, já estamos muito melhores do que fomos antes. A verdade é essa, é que somos seres imortais, e por sermos seres imortais, estamos sempre recomeçando. E que o bom da vida é essa. Aliás, era o que dizia Cecília Meirelles, a vida só é possível reinventada. Então, queridos e queridas, reinventemos quantas vezes forem necessárias. Abramos espaço à verdade, aceitemo-nos, para que, enfim, possamos mudar. Para que, enfim, nos libertemos das antigas amarras. Para que, enfim, possamos ser aquilo que devemos ser, tornarmos quem somos verdadeiramente. Um abraço a todos e todas, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.